Crochet Bags. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, está chegando agora, já aproveita para se inscrever aqui na nossa página, porque sempre temos tutoriais novos de crochê por aqui. No nosso passo a passo de hoje, iremos aprender essa belíssima bolsa de franja, que eu chamei ela de Bag Açucena. Eu trabalhei nela com pontos onda, deixando ela super especial. E se você é iniciante, você vai conseguir fazer o passo a passo. Também temos o passo a passo da mini bag Açucena aqui no nosso canal. Se você não é inscrita nas minhas outras redes sociais, vou deixar aqui para você se inscrever e não perder os tutoriais por lá também. Então vamos ao nosso projeto da bag Açucena. A lista completa dos materiais eu deixei na legenda do nosso vídeo. Vamos ao nosso projeto. Eu comecei deixando aqui mais ou menos 3,5 metros aqui para a costura da minha lateral, tá? Então separe aí mais ou menos 3,5 metros de fio. Para o nosso projeto, nós vamos trabalhar múltiplos de 4 mais 2. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer 50 correntinhas. Então, eu coloco a minha agulha aqui por baixo do fio, dou aqui uma giradinha e começo fazendo a minha laçada inicial. Nós vamos contar essa laçada inicial como um ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar aí um total de 50 correntinhas. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer 50 correntinhas. Fiz aqui 50 correntinhas, porque 48 é múltiplo de 4. E fiz mais 2 para complementar aqui o meu trabalho. Então, agora eu vou fazer mais uma correntinha para a subida. Porque quando nós voltarmos aqui no verso das nossas correntes, nós vamos ficar com 50 pontos. Então, eu trabalhei 50 correntinhas mais uma correntinha de subida. As minhas correntinhas ficaram medindo aqui mais ou menos 38 centímetros, mais ou menos, ó. Vamos aqui enrolar esse fiozinho para facilitar aí o nosso trabalho e não atrapalhar na hora de nós tecermos. Vamos fazer aqui um rolinho, com essa sobra de fio que nós deixamos aqui no início. Faça aí um rolinho para não atrapalhar você na hora de fazer os seus pontos. Então, enrole aí, ó, conforme você tá vendo aí no vídeo. E amarra aqui para não soltar. Para aí ficar mais fácil aí para vocês tecerem o trabalho, ó. Então, fiz aqui um rolinho para não atrapalhar a nossa produção. Agora, nós vamos voltar aqui pegando esses gominhos que tem aqui em cima das nossas correntinhas. Aqui temos esses gominhos aqui que nós vamos trabalhar. Eu tô com essa laçada na agulha, tem esse ponto aqui atrás, né, embaixo, que pertence a esse ponto. No próximo ponto tem esse elo aqui em cima. É aqui que nós vamos iniciar o nosso primeiro ponto baixo. Nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, pegando somente no gominho aqui atrás, somente nesse elo aqui atrás. Nós vamos ter aqui um total de 50 pontos baixos. Então, nós vamos trabalhar somente pegando nesse elo aqui de cima, ó. Somente nessas correntinhas aqui em cima. Então, vamos voltar aqui até o último pontinho, tá? Que não tem segredo, é só fazer pontos baixos, pegando aqui somente o elo aqui em cima da correntinha, ó. Vai ficando assim, tá vendo, ó? Então, nós vamos voltar até o último ponto, até a laçadinha aqui que nós iniciamos, um total de 50 pontos baixos. Tô chegando aqui onde eu fiz a laçadinha, ó, e vou colocar o meu último ponto baixo aqui dessa carreira. Então, eu trabalhei aqui um total de 50 pontos baixos aqui, pegando somente no elo da corrente. A nossa bolsa vai ser de forma inteira. Nós vamos fazer parte da frente e parte de trás, tá? De forma inteira. Nós vamos fazer parte da frente e parte de trás da nossa bolsa. Então, aqui nós vamos fazer a nossa correntinha de subida, virar a nossa peça. Nós vamos iniciar a parte da frente da nossa bolsa, porque nós fizemos a correntinha, que foi a parte da frente, fizemos o verso, parte de trás. E agora já é a terceira carreira fazendo a parte da frente da nossa bolsa. Então, aqui no primeiro ponto, nós sempre vamos iniciar a nossa carreira com um ponto baixo no começo
E quando nós finalizarmos a nossa carreira, nós vamos colocar um ponto baixo também, tá? Então, nós vamos iniciar com um ponto baixo e terminar com um ponto baixo. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e agora eu vou trabalhar 4 meio pontos altos, tá? Depois do ponto baixo, vamos iniciar um ponto meio alto. Vou colocar a minha agulha por baixo do fio, vou pegar somente uma laçadinha da minha corrente e vou fazer aqui um ponto meio alto. Fiz um ponto meio alto, vou fazer mais um ponto meio alto, colocando a minha agulha por baixo do fio, introduzindo no meio da corrente, no meio do elo da corrente, pescando aqui o meu fio. Fico com 3 laçadas e fecho todas as 3 laçadas de uma vez. Então, eu já fiz 2 pontos meio alto. Vou fazer mais um. Introduzo a minha agulha aqui por baixo do fio, coloco aqui no meio da nossa laçadinha, no próximo ponto, pegando no meio da laçada, pesco o meu fio e fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Eu já fiz 3 pontos meio alto, vai ser um total de 4 pontos meio alto, tá? Então, eu fiz um baixo, 3 meio alto, vou fazer mais um. Coloco a minha agulha aqui por baixo do fio, coloco aqui dentro da minha laçadinha, da minha corrente, pesco aqui o meu fio e fecho todas de uma vez. Então, eu fiz aqui 4 pontos meio alto. Um ponto baixo, 4 meio alto. E agora eu vou trabalhar 4 pontos baixíssimos. A minha sequência de pontos vai ser essa, tá? 4 pontos meio alto, 4 baixíssimos. Vamos fazer agora 4 baixíssimos. Eu coloco a minha agulha aqui dentro da laçada da corrente no meio, pesco meu fio e faço baixíssimo. Vou fazer 4, ó. Fiz 1, 2, 3 e 4, pegando no meio da corrente, tá? Então, eu fiz 4 baixíssimos. E agora eu vou repetir. Sempre vai ser assim: 4 meio alto, 4 baixíssimo. Vamos fazer 4 meio alto. 4 pontos meio alto. 1, 2, 3 e 4. 4 meio alto. Agora vamos fazer 4 baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. E agora 4 meio alto. Pegando somente no elo da corrente, tá? 1, 2, 2, 3 e 4. Agora 4 baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz aqui a sequência de 4 meio alto, 4 baixíssimo, 4 meio alto, 4 baixíssimo, 4 meio alto, 4 baixíssimos. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos, tá? 6 joguinhos, né? Ó, fiz aqui um joguinho, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu trabalhei a frente da minha bolsa. Agora eu vou seguir aqui e aqui vai ser o verso da minha bolsa, porque quando eu dobrar, aqui vai ser a parte do verso. Então, aqui nós vamos repetir aqui, porque nós vamos voltar ao contrário agora. Nós vamos fazer agora 4 baixíssimo, 4 meio alto, 4 baixíssimo, 4 meio alto, 4 baixíssimos, 4 meio alto, depois no final vamos colocar um baixíssimo. Então, nós vamos voltar ao contrário, tá? Então, aqui nós vamos voltar. Fizemos aqui 4 baixíssimos, vamos voltar aqui fazendo 4 baixíssimos, porque essa parte vai ficar embaixo, ó. Aí vai ficar igual dos dois lados. Essa parte aqui vai ficar embaixo e nós vamos voltar então ao contrário, porque nós vamos espelhar a peça, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os 4 baixíssimos, vou fazer agora mais 4 baixíssimos aqui. 1, 2, 3 e 4. Aí depois eu vou fazer os 4 meio alto, pegando somente no meio da corrente, que nem eu estava fazendo, tá? 4 meio alto. 1, 2, 3 e 4. O próximo é 4 baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. 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 1, 2, 3
3 e 4. 4 meio alto. 1, 2, 3 e 4. 4 baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. E vamos finalizar com 4 pontos meio alto. Você viu que ficou igual o outro lado, tá? Ó, sempre procura fazer aí, quando vocês fazerem, múltiplos de 4 mais 2, mas procurando sempre fazer aí, por exemplo, aqui eu fiz 6 joguinhos, né? 6 joguinhos desse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fosse aumentar aí, era bom você fazer 8 joguinhos aqui, tá? Para ficar certinho aqui dos dois lados, porque aqui começou com meio ponto alto, tá terminando aqui com meio ponto alto, tá? Então, vamos finalizar aqui com 4 meio pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E vai sobrar um ponto que vai ser o ponto baixo. Nós vamos sempre começar com um ponto baixo e terminar com um ponto baixo. Faça um ponto baixo para terminar aqui, tá? Ó, porque a nossa bolsa vai ficar assim, ó, como é que ela vai ficar, ó. Tá vendo como é que ela vai ficar, ó? Então, tem que ter certinho aqui a quantidade de um lado e de outro para não ficar torta nem diferente, tá? Então, eu fiz aqui 6 joguinhos aqui de 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para um lado. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Vamos voltar aqui para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Porque quando nós voltamos, nós vamos espelhando a peça. Então, nós voltamos ao contrário do que nós fizemos pelo lado da frente. Então, aqui, se você quisesse aumentar aqui a sua peça, lá no início, você deveria fazer aí mais correntinhas. Então, ao invés de você fazer 50 correntinhas, você deverá fazer aí 66 correntinhas, porque nós temos que aumentar dos dois lados. O nosso ponto fantasia, ele é composto de 4 baixíssimo e 4 meio alto, então tem que ser dos dois lados. Então, nós aumentaria 8 pontos para um lado e 8 pontos para o outro lado. Aí, você faria 66 correntinhas, né? Mais uma de subida. Então, agora vamos para a quarta carreira. Vamos fazer a nossa correntinha de subida, virar aqui o nosso trabalho e vamos começar aqui a quarta carreira. Nós estamos na quarta carreira porque eu estou contando as correntinhas como primeira carreira. Então, eu fiz 1, 2, 3, agora é a quarta, tá? Então, nós vamos iniciar com um ponto baixo aqui, tá? Então, fiz aqui essa correntinha de subida, essa correntinha aqui pertence a esse ponto. Então, aqui nós não colocamos o ponto, nós colocamos aqui embaixo, ó. Tá vendo que dá certinho para colocar a agulha? Pega no meio da laçada e faz aí um ponto baixo. Sempre presta atenção se você tá pegando certinho aqui para depois não dar errado, porque os pontos nós vamos repetir o que nós fizemos na carreira anterior. Então, aqui tem que ter 4 meio pontos altos em cima dos 4 meio pontos altos da carreira de baixo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, tem que dar certinho. Depois vem aqueles 4 baixíssimos, ó, 1, 2, 3, 4, e assim nós vamos seguindo, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um ponto baixo e agora eu vou fazer 4 meio pontos altos. Só que agora eu vou pegar dentro da laçada da corrente. Eu vou colocar aqui a minha agulha por baixo do fio e vou pegar aqui as 2 laçadinhas da corrente. E vou fazer aqui 4 meio pontos altos, pegando na laçadinha da corrente, ó, dentro da laçadinha. 2, 3 e 4. Tem que dar certinho. Tá vendo que o último ponto meio alto tá em cima do último ponto meio alto da carreira anterior, ó? Então, aqui é o quarto ponto meio alto, ó. Tem que dar certinho, que nós vamos repetir a carreira anterior. Então, tem que dar ponto sobre ponto, tá? O que deu 4 meio pontos meio alto aqui embaixo e 4 meio pontos alto aqui em cima. Tem que dar certinho. E agora, aqui, os 4 baixíssimos pegando no meio da corrente. Nós vamos repetir a carreira anterior. 1, 2, 3. Ó, o último ponto baixíssimo dá certinho em cima do último ponto baixíssimo da carreira anterior, ó. 4. Agora, 4 meio pontos altos, pegando na laçadinha da corrente.
1, 2, 3, 4. 4 meio é baixíssimo, né? Depois, ó, 4 baixíssimos pegando no meio da corrente. 1, 2, 3, 4. Vai conferindo para ver se você não tá pulando ponto, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Quando você chega aqui para fazer os 4 meio pontos altos, eles estão aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, dá certinho. E aqui já é o baixíssimo, tá? Então vai prestando atenção aí. 4 meio pontos altos agora. 1, 2, 3 e 4. Agora nós vamos fazer, aqui nós vamos fazer 8 pontos baixíssimos, porque é os 4 pontos da parte da frente da bolsa e os 4 pontos da parte de trás da bolsa. Então aqui é 8 pontos baixíssimos que nós vamos fazer, ó, pegando no meio da corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. Dá certinho 8 pontos baixíssimos aqui, tá? E a gente segue fazendo aqui os 4 pontos meio alto, ó, pegando sempre certinho aqui, tá? No primeiro ponto meio alto da carreira anterior, ó. 1, 2, 3, ó. Você percebe que aqui é o último ponto meio alto da carreira anterior, tá vendo? Dá certinho, ó. 4 pontos meio alto. Depois, agora, nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Agora, 4 pontos meio alto. 1, 2, 3 e 4, ó, certinho no último ponto meio alto. Sempre conferindo aí, se você vê que não tá saindo em cima do ponto, volta e confere de novo, para você não se perder no meio da peça, tá? Agora, 4 baixíssimo. 1, 2, 3, 4 baixíssimo, 4 meio alto. 1, 2, 3 e 4, ó. Sobrou um ponto aqui no cantinho, que é o ponto baixo. Pego no meio da corrente e faço aqui um ponto baixo. Então, eu finalizei aqui a quarta carreira. Ó como é que vai ficando. Por isso que nós estamos pegando no dentro da corrente, para ficar esse morrinho aqui, tá vendo, ó? Um lado nós pegamos no meio da corrente, ó, que foi pegado no meio, e aqui peguei, né, dentro da corrente. Aí fica esse morrinho aqui para formar o nosso ponto onda. Agora vamos fazer a correntinha de subida para fazer a quinta carreira. Vira aqui a sua peça e nós vamos iniciar aqui a quinta carreira. A quinta carreira nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vamos iniciar novamente aqui com o ponto baixo, aqui no primeiro ponto. Coloca um ponto baixo, sempre um ponto baixo no primeiro e sempre um ponto baixo no último. Agora aqui, onde tem meio ponto alto, nós vamos colocar baixíssimo. E onde tem baixíssimo, nós vamos colocar meio ponto alto, tá? Então, vamos fazer aqui 4 pontos baixíssimos, pegando no meio da corrente. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, tem pontos baixíssimos. Nós vamos colocar 4 meio pontos altos, pegando no meio da corrente nessa carreira, tá? Ó, 4 pontos meio alto. 1, 2, 3 e 4. Dá certinho aqui no último ponto da carreira anterior. Então, eu fiz 4 pontos meio alto. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. No próximo, 4 pontos meio alto. 1,
4 baixíssimos. 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Aqui, ó, são aqueles 8 pontos baixíssimos da carreira anterior. Nós vamos colocar aqui pontos baixos, meio alto agora, tá? Então, nós vamos fazer 8 pontos meio alto aqui no meio. Aqui eu fiz 4 baixíssimos e agora eu vou fazer 8 pontos meio alto aqui no meio. Pegando no meio da corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos meio alto aqui, onde tinha baixíssimo da carreira anterior. E agora eu sigo fazendo aqui 4 pontos baixíssimos, ó. Perceba que dá certinho, ó, os pontos em cima dos pontos da carreira anterior, ó. Tô trabalhando um baixíssimo em cima do meio ponto alto da carreira anterior, ó. Dá certinho, tá? 4 pontos agora meio alto. 1, 2, 3, 4 pontos meio alto e agora 4 baixíssimo, ó. O meu primeiro baixíssimo é sempre no primeiro ponto meio alto da carreira anterior, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Dá certinho, tá? 1, 2, 3, 4. Fiz 4 baixíssimo. Agora eu vou fazer 4 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4. E vou terminar aqui com 4 baixíssimo, porque eu comecei aqui com 4 baixíssimo. Então, eu vou terminar aqui com 4 baixíssimo também, para ficar certinho. 2, 3 e 4. E o último ponto é o ponto baixo. O último ponto é o ponto baixo. Então, aqui eu finalizei aqui a quinta carreira. Fiz a quinta carreira da minha bolsa, tá? Agora eu vou fazer a correntinha de subida e a sexta carreira vai ser repetição da quinta carreira, porém, pegando os meio ponto alto na laçada inteira da corrente. Então, nós vamos iniciar aqui com um ponto baixo, né? Sempre pegando aqui no primeiro ponto, não esquece de pegar no primeiro ponto e fazendo repetição agora da quinta carreira, tá? Nós estamos na sexta, vamos repetir a quinta carreira. Então, aqui, ó, tá certinho, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós vamos trabalhar em cima desses 4 pontos aqui, baixíssimos, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos baixíssimos. Aqui, ó, é ponto meio alto. Vou repetir o meio alto pegando nas duas laçadinhas da corrente. 1, 2, 3, 4 pontos meio alto. Trabalhei aqui. Agora, 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4. Aqui, nós vamos trabalhar aqueles... Ainda não, peraí, aqui ainda a gente vai fazer o baixíssimo. Fizemos 4 pontos meio alto, vamos fazer 4 baixíssimos aqui primeiro. 1, 2, 3 e 4. E aqui que nós vamos fazer aqueles 8 pontos meio alto, tá? Para repetir a carreira anterior. Então, nós vamos fazer aqui 8 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4,
6, 7 e 8. Dá certinho aqui no último ponto meio alto, tá vendo? Ó, 8 pontos meio alto nós trabalhamos aqui. Ó como é que vai ficando as ondinhas, tá vendo? E aqui nós seguimos fazendo 4 pontos baixíssimos. Quatro pontos meio alto. Quatro pontos baixíssimos. Quatro pontos meio alto. E vamos finalizar com 4 baixíssimos. Perceba que começamos com 4 baixíssimos, estamos terminando com 4 baixíssimos. E sempre sobra um ponto aqui no canto, que é o ponto baixo. Tá? Então, aqui nós finalizamos a sexta carreira. Vamos fazer a correntinha de subida, virar aqui a nossa peça. E a partir da sétima carreira vai ser repetição. A sétima carreira vai ser igual à terceira carreira. A oitava carreira vai ser igual à quarta carreira. A nona carreira igual à quinta carreira. A décima carreira igual à sexta carreira. Então, é repetição. 2 carreiras nós vamos iniciar com pontos meio alto e 2 carreiras nós vamos fazer com pontos baixíssimos, iniciando com pontos baixíssimos, tá? Então, é sempre uma carreira de ida e sempre uma carreira de volta, fazendo repetição dos pontos. E sempre iniciando com um ponto baixo no início e um ponto baixo no final, tá? Então, nós vamos fazer aí as repetição. Essa daqui... nessa daqui eu trabalhei, ó, aqui a gente conta cada 2 carreiras, né? Então, a gente tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 carreiras eu fiz aqui no total, tá? Porque aqui a gente conta 2 carreiras a cada gominho desse. Nessas 20 carreiras, na minha, deu mais ou menos aí, no final, né? Porque depois nós vamos fazer os baixos aqui, né? Para finalizar a parte do acabamento, deu 22 centímetros. Aqui você pode crescer a sua bolsa do tamanho que você quiser, tá? Aqui eu vou trabalhar as minhas, mais ou menos aí 20 carreiras no total. E quando nós chegarmos lá ao final, nós voltamos aí para finalizar aqui a nossa peça. Finalizamos aqui todas as nossas carreiras. Aqui, ó, vamos contar aqui. Depois das 2 primeiras carreiras, nós começamos a contar aqui esses gominhos. Então, aqui tem, ó, 2, né? Esse aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu fiz 22, tá? Conta de 2 em 2, tá? Ó, aqui é 2, aqui é 2, 2. Então, eu fiz 22 carreiras. De vez de fazer 20, fiz 22 aí. E terminei aqui na carreira que eu faço pontos meio alto, tá? Eu fiz as 2 carreiras aqui que eu começo com meio ponto alto, porque aqui eu iniciei com meio ponto alto. Então, eu terminei as minhas carreiras com meio ponto alto aqui no início, tá? Então, vamos medir aqui o tamanho que ela ficou aqui. De altura, ela ficou aqui mais ou menos 40 centímetros de altura. Aqui, ó, 40 centímetros de altura. E a largura da minha, vamos ver aqui. Ficou aqui 19 centímetros. Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês, espera aí. Ó, 19 centímetros de largura, né? Quase 20 aqui, ó. 20 centímetros de largura e 40 de altura. Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui do lado, porque nós começamos aqui com ponto, né? Baixo, nas 2 primeiras carreiras. Nós vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos aqui na lateral, tá? Aqui você pode fazer do tamanho que você quiser, como eu falei, tá? Se você quiser fazer ela mais larga, você pode aumentar. Se quiser fazer ela mais estreita, pode diminuir. Você faz do tamanho que você quiser. Eu trabalhei aqui, então, 22 carreiras depois dessa. No total, 24, né? Se contar com essas 2 carreiras que nós iniciamos aqui. Então, 24. E agora, nós vamos fazer 2 carreiras aqui de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a correntinha de subida,
virar aqui a nossa peça e nós vamos trabalhar pontos baixos, tá? Vamos pegar aqui no primeiro ponto e vamos voltar aqui fazendo pontos baixos, pegando no meio da corrente, tá? Nós vamos trabalhar aí 2 carreiras de pontos baixos. Aqui nós estamos fazendo a primeira carreira. Um total de 50 pontos. Então, nós vamos fazer 50 pontos baixos até aqui. Tô chegando aqui no último pontinho, ó, coloco aqui o último ponto aqui no cantinho. Então, eu fiz uma carreira aqui de pontos baixos, trabalhei um total de 50 pontos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Vou subir a correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Agora, nós vamos pegar novamente, né, aqui no meio da corrente, ó. Pega aqui no primeiro ponto e segue fazendo aí 50 pontos baixos novamente. Aqui nós estamos fazendo o acabamento aqui das nossas laterais, para as duas laterais ficar aqui igual, tá, ó? Para nós ficar com as duas laterais igual. Então, faça aqui agora um total novamente de 50 pontos baixos até o final. Estou chegando aqui no último ponto, o último ponto tá aqui no canto, ó. Não esquece de colocar ele, tá? Sempre fica escondidinho aqui no cantinho. Então, fiz aqui o acabamento das minhas laterais. Só ficou as duas do mesmo tamanho, ó. Ficou igual as duas laterais. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos contornar toda a nossa base aqui, aqui, aqui e aqui novamente com pontos baixos, tá? Então, vamos aqui. Nós finalizamos aqui, nós vamos fazer pontos baixos agora. Aqui no mesmo lugar que eu terminei, aqui, esse ponto, nós vamos colocar mais um ponto aqui. Se você quiser marcar esse pontinho aqui, então já marca ele para você saber que aqui é a lateral que você tá trabalhando. Se você não quiser marcar, não precisa, tá? Eu gosto de marcar. Eu fiz aqui um ponto da minha lateral aqui, tá? Então, agora, onde que eu vou trabalhar? O próximo vai ser essa laçadinha aqui do lado, ó. Tem essa laçadinha aqui do lado. E assim nós vamos colocar, pegando as duas perninhas da corrente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá a laçadinha, você coloca aqui no meio das duas correntinhas pra ficar bem justinho aí o ponto. Eu pego as duas correntinhas, as duas laçadas da corrente. O próximo vai ser aqui no morrinho, ó. Aqui no meio, ó. No próximo, na laçadinha, pegando as duas perninhas da laçadinha. No próximo, no meio da corrente. No próximo, na laçadinha. E assim nós vamos fazendo até o fim, tá? Ó, como é que tá ficando. Tô fazendo aqui o acabamento aqui da minha lateral, tá? Da parte aqui de cima da bolsa. O próximo vai ser aqui no meio novamente. Aqui dentro da laçadinha. Quando você pega a laçadinha aqui, você não esquece de pegar as duas perninhas para não ficar buraco aí, ó. Pega as duas perninhas da laçada, tá? Então, nós vamos fazer assim até o final aqui da nossa base. Pegando na correntinha e no meio desse ponto aqui onde está o gominho. Peguei na laçadinha, agora no gominho. Laçadinha. Gominho. Laçadinha. No meio do gominho. Já vai fazendo e já vai ajeitando aí pra ficar certinho, tá? Laçadinha. Ó, as duas laçadinhas.
aqui no gominho. Opa. Laçadinha. E aqui no meio do gominho. E aqui a última laçadinha, aqui no canto, ó. Antes de chegarmos aqui onde nós iniciamos, onde tá aquele fio que tá esperando nós, tá? Então, aqui, ó, o último é essa laçadinha aqui, tá? Eu já fiz no gominho, agora eu vou fazendo a laçadinha. Aqui é a última dessa carreira aqui. Põe aqui a sua agulha pegando as duas perninhas da laçada aqui no cantinho, ó. Aqui, ó, pega as duas laçadinhas e faz aí o ponto baixo. Então, aqui, ó, vamos contar aqui quantos pontos que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Que é as 24 carreiras que nós temos aqui, que nós fizemos, tá? Então, nós temos 24 pontos aqui. Se você quiser já também marcar o último aqui, é bom. Já marca esse último ponto aqui. E agora nós vamos começar essa outra lateral, tá? Aqui onde tá aquele fio que nós estamos esperando para fazer a costura, aqui, ó. Então, nós vamos começar desse lado. Aqui nesse primeiro ponto, nós vamos pegar aqui as duas laçadinhas para ficar firme o nosso ponto. Peguei as duas laçadinhas desse ponto aqui, que é o primeiro ponto que nós iniciamos a nossa carreira. Vamos fazer aqui um ponto baixo pegando as duas laçadinhas. Já ajeita esse daqui, ó, já puxa ele para não ficar solto, né? E já vamos agora trabalhar pegando agora, aqui eu já fiz o primeiro, nós vamos pegar, deixa eu ver aqui, peraí. Fiz aqui o primeiro, né? Primeiro ponto baixo pegando as duas laçadinhas, porque eu quero que esse ponto fique firme aqui para não ficar buraco. Então, fiz aqui um ponto baixo nesse primeiro ponto. Aí, ajeito ele aqui. E aqui nós vamos trabalhar pegando agora no meio da corrente para ficar igual do outro lado. Então, aqui, ó, vamos pegar no meio da corrente. Vamos pegar aqui no meio da corrente e nós vamos fazer pontos baixos agora. Aqui vai ser os 50 pontos, né, ó. Somente o primeiro eu peguei as duas laçadinhas. Agora eu só vou pegar no meio da corrente, tá? No elo da corrente aqui, ó. Pra ficar esse detalhe aqui, tá vendo? O primeiro eu coloquei um ponto, mas peguei as duas laçadinhas para deixar esse pontinho mais firme, tá? Então, e aqui eu vou seguir fazendo pontos baixos até o final. Aqui é aqueles 50, né, que nós temos aqui na nossa lateral. Tá? Então, vamos fazer ponto sobre ponto, tá? 50 pontos, pegando somente no meio da laçadinha até o último pontinho aqui, para depois nós começarmos a outra lateral da nossa bolsa. Tô chegando aqui no último, ó. Coloca aqui o meu último ponto aqui antes dessa laçadinha aqui, ó. Então, fiz aqui 50 pontos baixos nessa lateral. E nessa lateral, nós vamos trabalhar 24 pontos baixos igual aqui, tá? Tem que ter a mesma quantidade aqui que tem lá do outro lado. Então, aqui nós fizemos aqui o nosso último ponto baixo dessa lateral. E agora nós vamos fazer essa parte de cima aqui. Então, agora nós vamos iniciar os pontos baixos aqui de cima, aqueles 24 pontos igual do outro lado. Então, eu fiz aqui o meu último ponto. Depois desse último ponto, eu vou colocar a minha agulha nesse próximo aqui, ó. Aqui eu coloquei a última correntinha, a próxima, essa aqui do lado. Então, aqui você já pode marcar esse ponto, se você quiser, para saber que aqui foi o primeiro ponto daqueles 24 que nós vamos fazer, tá? Então, esse daqui foi o primeiro. Agora, nós vamos colocar a nossa agulha nessa laçada que tem aqui, ó. Tá vendo que tem essa laçadinha aqui do lado? Que aqui é daqueles pontos meio alto que nós fizemos na carreira anterior, tá? Então, eu fiz aqui o segundo, aí eu tenho mais um ponto meio alto da carreira anterior, e vou colocar a minha agulha aqui no meio, ó, depois desse gominho aqui no meio, aí eu vou sair aqui atrás, ó, onde tá esses gominhos aqui, tá vendo que tem esses gominhos aqui atrás, ó? Esses gominhos aqui, é aqui que eu tô saindo com a minha agulha. E vou colocar aqui mais um ponto. E assim nós vamos fazendo, pegando aqui uma correntinha, aqui do lado, pegando sempre as duas perninhas dessa correntinha para não ficar buraco. E vamos pegar no meio aqui, saindo aqui atrás nos gominhos, ó. Tá vendo que saiu aqui nesses gominhos? Nós vamos ter aí um total de 24 pontos, pegando a laçadinha e o gominho. Ó, aqui,
Ó, quando você, depois da laçadinha, você vem aqui onde tá esse gominho aqui, coloca a tua agulha no meio, sai aqui atrás nesses gomos, ó aqui. E segue aí fazendo pontos baixos. Aqui é um pouquinho chatinho de fazer, mas depois você vai acostumando. Às vezes a gente fica aqui na dúvida onde que vai pegar o ponto. Sempre você tem em mente aí que você pega na laçadinha e nesse morrinho aqui, ó. Onde tá esses pontos que nós estamos pegando é o ponto meio alto da carreira anterior, ó. Esse daqui, ó, é o ponto meio alto, ó, que é as duas laçadinhas, tá vendo aqui, ó? Como tem duas vezes essa carreira na carreira de baixo, nós pegamos duas vezes aqui, ó. Pegamos aqui no meio agora. Aqui é a mesma coisa. Aqui são aqueles meio ponto, são aqueles baixíssimos, ó. Esses aqui são aqueles dois baixíssimos da carreira anterior. Ó, tá vendo? Aqui no meio. Não tem segredo, tá? Só fazer pontos baixos aí, preencher tudo com pontos baixos. Se ficar na dúvida, é só ir voltando o vídeo que dá certo. Aqui eu coloquei aqui no meio, agora eu vou colocar aqui. Agora aqui, pegando as duas laçadinhas. Aqui no meio. Ó, já vai fazendo e já vai ajeitando para ficar certinho aí. Ó, aqui tem mais um aqui no canto, ó. Vamos pegar esse último aqui. Vamos contar aqui para ver se tem 24 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ó, agora o 24 vai ser esse daqui do canto, ó. Nós vamos fazer o último aqui nesse canto aqui, ó. Porque tem aquele ponto que nós trabalhamos na carreira anterior. Então, aqui vai ser o último. Coloca bem aí no cantinho. Vamos pegar aqui as duas laçadinhas desse último, né? Pra não ficar buraco aqui, ó. Pega as duas laçadinhas desse último ponto aqui, ó. Ó, pega as duas laçadas aqui pra não ficar buraco. Então, fiz aqui 24, tá? 24 pontos baixos, igual fiz aqui. Os dois lados tem que ser do mesmo tamanho, tá? E aqui nós vamos voltar aqui, mais uma vez, fazendo aqueles pontos baixos, né? Pegando um ponto sobre ponto. Se você quiser marcar esse aqui, marca também, já marca ele aí. Já marca esse pontinho aqui. E agora nós vamos trabalhar aqueles 50 pontos da lateral. Então, eu fiz aqui o meu último ponto. Aqui depois dessa laçadinha, ó, que tem esse gominho, tá vendo que tem esse gominho? Que foi onde nós colocamos aqui o último ponto. Tem essa laçada. Depois dessa laçada, nós vamos iniciar aqui colocando, ó. Depois aqui da laçadinha, nós vamos colocar o nosso primeiro ponto, pegando somente na laçadinha do meio. Nós vamos fazer um total de 50 pontos baixos dessa lateral. É só você trabalhar pegando aí no elo da corrente, tá? Então, vamos fazer agora 50 pontos baixos até chegarmos aqui um ponto antes do marcador. Cheguei aqui no último ponto antes do marcador. Aqui eu vou colocar pegando as duas laçadinhas, tá? Vou pegar as duas laçadinhas para não ficar um buraco aqui, porque se eu pegar aqui no meio, ó, vai ficar esse buraco. Então, eu vou pegar aqui as duas laçadinhas para finalizar o meu último ponto baixo dessa carreira. E aqui eu completei aqui os meus 50 pontos baixos dessa carreira. Agora, nós vamos fazer os fechamentos das duas laterais antes de nós subirmos a nossa alça. Aqui onde nós finalizamos, perceba que nós temos aqui dois lados na nossa bolsa. Temos esse lado, ó, e temos esse outro lado, que é onde nós formamos o nosso ponto onda. Esse ponto onda vai ficar pelo lado de fora da nossa bolsa. Vai ficar assim, ó, vai ficar com essa parte para fora. Então, para nós fazermos a costura,
nós finalizamos aqui, né? Do jeito que nós finalizamos, nós vamos fazer assim, conforme você vê no vídeo. Vamos dobrar a nossa peça aqui pelo outro lado, ó. Não pelo ponto onda, ó, pelo outro lado, tá? Vamos dobrar, ó, do jeito que tá aqui. Tá saindo daqui o ponto, vamos dobrar aqui ao meio e nós vamos fazer aqui a costura da nossa lateral, tá? Depois que nós virarmos, essa parte aqui vai ficar pelo lado de fora, tá? Então, dobre aí ao meio, conforme você tá vendo aí no vídeo, e nós vamos iniciar a costura. Então, aqui, ó, vamos virar aqui pra cá, ó, vira pra cá a peça agora, do outro lado, e agora nós vamos iniciar a costura por aqui. Aqui, depois do último marcador, nós vamos colocar a nossa agulha e vamos pescar essa laçadinha que nós deixamos lá do outro lado. Então, puxei pra cá essa laçadinha e agora eu vou pegar a minha agulha, colocar dentro dessas duas laçadas desse lado e vou pegar as duas laçadinhas correspondentes do outro lado. E vou iniciar aqui fazendo pontos baixíssimos. Pegando as duas laçadas de um lado, as duas laçadas do outro lado. Sempre vai ter a laçadinha correspondente, ó. Segura assim a sua peça para ficar mais fácil. E vai fazendo aí, pegando a laçadinha de um lado, a laçadinha de outro. Ó, dos dois lados. Pega as duas perninhas da corrente, tá? Ó, nós vamos fazer esse ponto baixíssimo até o final. Pegando de um lado, do outro. Aqui, conforme você tá vendo aí, ó. Pegando aqui, ó. Tá vendo? Sempre vai ter certinho, ó. Vai dobrando a sua peça pra você ver onde que tá a outra laçadinha do outro lado, ó. Ó. Segura as duas juntos aqui. Ó, vai pegando de um lado, de outro. De um lado, do outro. Aqui. E nós vamos fazer até o final aqui, tá? Tô chegando aqui ao final, ó. Dá certinho aqui no final. Eu cheguei aqui, ó, tem um ponto de um lado, outro ponto de outro. E aqui no cantinho, ó, tem aquela última laçadinha aqui, ó. Pega essas duas laçadinhas de um lado e aqui as duas laçadinhas do outro. Aí finaliza aqui com ponto baixíssimo. E aqui é só cortar. Corte aí o seu fio. Passa aqui pra fora e aqui é só fazer o acabamento, tá? Passando aqui por baixo dos pontos, ó. Passa pra cá, dá um nozinho aqui, ó. Dá um nozinho pra não soltar e vai passando esses pontos aqui por dentro. Esse fio aqui por dentro desse ponto aqui. Aí, a hora que você vê que tá firme, passa aqui, ó, vai passando por dentro. Aqui não tem segredo, só você passando aí os fiozinhos, tá? E depois aqui é só você cortar o fio, pegar aí o seu isqueiro e selar aqui essa pontinha. Na chama azul, tá? Ó, tá? Então, nós já fizemos aqui uma lateral, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Ó, quando virar a peça, que depois nós vamos costurar o outro lado antes de virar, ela vai ficar assim, ó. Esse ponto vai ficar pelo lado de fora aqui da nossa bolsa, tá? Então, nós vamos agora costurar aqui do outro lado. Vamos virar de novo pelo lado avesso, ó. Virei aqui novamente pelo lado avesso e agora eu vou fazer a costura aqui desse lado aqui. Ó, com esse fiozinho aqui que nós deixamos lá do início. Então, aqui eu vou virar a minha peça pra cá, tá? Deixar esse fio aqui pra cima. E nós vamos iniciar depois do marcador. Sempre inicio depois do marcador, colocando aqui a minha agulha por dentro das duas laçadas da minha corrente, tá? Aqui é a mesma coisa, tem um marcador aqui, eu vou iniciar depois dele, ó. Vou pegar aqui depois dele, porque onde tá o marcador vai ser onde nós vamos colocar as alças, tá? Então, pegue sempre depois do marcador aqui na alcinha. E aqui nós vamos fazer aqui o ponto baixíssimo novamente. Fazendo pontos baixíssimos. Puxei esse ponto pra cá, vou no próximo, ó. Aqui eu puxei o ponto, tá? Vamos novamente, ó. Coloquei a agulha aqui e a agulha aqui do outro lado depois do marcador. Puxo o ponto aqui pra dentro.
Puxei o ponto para dentro, vou iniciar aqui meus baixíssimos, pegando as 2 correntinhas, uma de cada lado, tá? Então, aqui é só seguir fazendo os pontos baixíssimos, pegando a laçadinha de um lado e a laçadinha correspondente do outro lado, tá? Sem pular nenhuma aí para não ficar torta. E segue até o final. Quando chegar lá no final, faz o arremate e sela que nem nós fizemos aqui, tá? Então, faça aí até chegarmos aqui no último. Então, já trabalhei aqui o outro lado e já fiz aqui o arremate também, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos virar aqui a nossa peça agora. Vamos virar pelo lado correto. Vira ela aqui pelo lado certo. Ajeita bem aí para nós iniciarmos agora as nossas alças, tá? Ó, ajeita bem ela aqui, ó. Ajeita aqui o cantinho de um lado, o cantinho aqui do outro lado. Olha como é que ela ficou bem legal aqui no acabamento. Olha como que ficou aqui o nosso acabamento. Olha que lindo que ficou o nosso ponto onda. Ficou lindo. Ajeita bem aí, como é crochê tem que ficar certinho, né? Ó, ajeita para ficar dos 2 lados certinho para nós iniciarmos agora a subida da nossa alça. Aqui eu vou deixar algumas dicas com vocês para a alça aí da nossa bolsa. Você pode fazer ela de crochê, ou se preferir também, você pode usar aí uma alça de madeira. Também vai ficar muito linda com essa alça de madeira. Olha que linda que vai ficar. Aí fica a critério de vocês, né? Como vocês querem colocar a alça. Eu vou ensinar vocês a fazerem a alça de crochê. Então, vamos aqui, antes de fazer a subida da nossa alça, fazer pontos baixos sobre toda a nossa base, tá? Se você quiser tirar esses marcadores aqui, pode retirar eles. Nós vamos subir aqui as alças. Mas antes, vamos fazer aqui, vamos fazer os pontos baixos aqui. Então, nós vamos fazer pontos baixos sobre toda a nossa lateral aqui, toda a nossa bolsa para unir essas laterais, tá? Então, eu começo geralmente aqui do cantinho, tá? Pego aqui um ponto aqui do canto, aqui onde eu tirei o marcador, ó. Coloco aqui a minha agulha, aqui, ó, por dentro da laçada, para ficar esse gominho aqui para fora. Pego aqui o meu fio, passo aqui para dentro dessa correntinha e fecho aqui um ponto baixo. Nós vamos trabalhar ponto baixo, toda a lateral, tá? Já vamos esconder esse pedacinho que nós deixamos aqui, tá? Já vai fazendo aí pontos baixos, somente pontos baixos. Tô pegando no meio da laçadinha aqui, tá? Para deixar esse detalhe aí, ó. Já coloco aqui o fio por cima da agulha e já vou trabalhando aí pontos baixos. Aqui no meio da agulha, ó. No meio do ponto da correntinha. Ó, o ponto vai ficando aqui atrás, ó. Tá vendo? Já vai ficando escondidinho aqui. Esse fiozinho aqui que você tá escondendo, se você quiser, dá uma queimadinha aqui na ponta. Dá uma queimadinha nesse fio para não soltar aqui, tá? Já queima a pontinha dele para não soltar. E aqui segue fazendo aí pontos baixos. Ó como é que vai ficando. Vai ficando esse detalhe aqui, tá vendo? Ó que legal que vai ficando. Ó, já escondi aqui todo o meu fio praticamente por dentro dos pontos, ó. Essa pontinha também já escondi e já vou fazendo aqui. Quando chegar ali na lateral, nós vamos unir para ficar certinho, tá? Só pontos baixos sobre toda a base. Ó, estamos chegando aqui na lateral. Vira aqui a sua peça assim, ó, para você ver melhor. Já vai fazendo aí os pontos baixos. Aqui no cantinho, nós vamos fazer, ó, vamos pegar aqui esses 2 pontinhos aqui da lateral. Tá vendo que nós temos 2 pontinhos? Vamos pegar dentro dessa correntinha aqui, ó. Tem essa correntinha aqui no canto, vamos pegar ela aqui no canto, ó. E vamos seguir aqui fazendo nossos pontos baixos. Aqui tem mais uma correntinha, ó. Vou pegar aqui no canto dela, aqui atrás, ó. Deixa eu pegar aqui atrás dessa correntinha. Deixa eu ver aqui. Ó, atrás dessa laçadinha aqui. Ó. Então, aqui na lateral, ó, eu fiz 2 pontos, tá? 2 pontos para unir aqui. E aqui eu sigo fazendo meus pontos baixos. Ó como é que vai ficando, certinho, ó.
Vai dobrando, né? Pra você enxergar aí os pontos. Ó. Tá vendo? Tô colocando dentro da laçada. Ó, dentro da correntinha, né? E é só você ir puxando aí, ó, o seu fio e fazendo os pontinhos. Ó. Quando chegar novamente ali na lateral, nós vamos fazer 2 pontos também para unir. Para os dois lados ficar igual. Ó, pontos baixos, pegando no meio da laçada. Aqui não tem segredo, tá? Vou fazer junto com vocês para não ficar dúvida. Tô chegando aqui na lateral. Opa. Aqui, ó. Dobra, vira assim, ó, dobra para você enxergar os pontos aqui, ó. Ó, cheguei aqui na lateral, já coloco aqui um ponto, né, ó, que é aqui da lateral, ó. Cheguei aqui no último ponto aqui das correntinhas e agora eu tô aqui na lateral. Aqui eu vou pôr 2 pontos, ó, pegando no meio da laçada de novo, ó. Pega aí no meio da laçada, ó, aqui atrás dessa laçadinha, tá vendo aqui que cheguei aqui tem essa laçada, coloca atrás dela, ó. E sigo aqui fazendo, ó. Cheguei aqui onde eu iniciei. Tá vendo que tem esse ponto aqui onde eu iniciei, ó? Aqui bem no cantinho, ó. Ó, esse daqui foi onde eu coloquei o primeiro ponto. E aqui nós vamos fazer aqui o fechamento agora. Vamos colocar a nossa agulha aqui de trás para frente, ó. Depois desse pontinho deitado, coloca a agulha aqui de trás para frente, passa essa laçada aqui por dentro. E agora eu faço aqui um ponto, tá? Pegando embaixo da laçada que eu fiz, que se formou aqui, coloco essa daqui que eu deixei, ajeito aqui o ponto e faço aqui um ponto baixo, tá? Aqui nós fizemos aqui o contorno, ó, de toda a nossa bolsa, ó. Ficou certinho aqui o contorno, nós unimos aqui as laterais, ó, fizemos o contorno. E agora nós vamos marcar aqui a nossa peça para iniciar a subida das alças. Então, aqui a quantidade de pontos que eu fiz aqui de pontos baixos foram 52 pontos, porque eu tinha 24 pontos na base, né, da minha bolsa do lado da frente e 24 pontos do lado de trás. Então, 24 mais 24, 48. Com mais 4, deu 52 pontos, tá? Se você estiver fazendo igual a minha, deu certinho aí 52 pontos. Eu vou marcar aqui a minha lateral, tá? Aqui, ó, tem aqueles 2 pontos, né, que eu fiz aqui no meio. Eu vou contar 2 pontos para frente aqui, ó. Esses 2, conto 2 aqui para frente. Coloca aqui um marcador. Então, para ficar mais fácil agora, conte 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 que tá na laçada e 6 que tá aqui do lado, depois da laçada. Então, conta esse pontinho aqui do lado. Então, eu marquei aqui, ó, 6 pontos para deixar para minha lateral. Ó. Então, depois desses 2 do meio, marquei aqui, ó. 2 do meio, contei 2. Aí depois eu contei 6 para vocês entenderem melhor, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois o próximo aqui da laçadinha, 6, tá? Então, essa é a minha lateral desse lado. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar 6 pontos aqui. Eu tô fazendo isso para separar a lateral, tá? Então, aqui, ó, onde eu fiz aqueles 2 pontos, ó, localize aqueles 2 pontos aqui, ó, que você fez aqui para lateral, tá vendo? 2. Conta 2 aqui para frente, ó. Vamos de novo. Aqui tá a lateral, ó. 2 pontos aqui que eu fiz a lateral, conto 2 pontos, ó. 1, 2. Coloco o marcador. Coloco aqui o marcador e aí eu conto 6 para ficar mais fácil aí para vocês não se perderem, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto eu ponho mais um marcador. Então, as minhas 2 laterais têm 6 pontos aqui. Tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, fizemos 6 pontos para cada lateral. Aqui no meio, depois do marcador, sobrou 20 pontos, tá?
Depois o marcador aqui, ó. Depois aqui do marcador, nós vamos contar aqui para vocês verem, ó. Aqui o marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até um ponto antes do marcador. 20 aqui e 20 aqui, tá? Tem que dar certinho aí. Por isso que eu fiz a lateral, para não dar, para sua alça não ficar torta, tá? Então, temos 20 pontos aqui depois dos marcadores e 20 pontos aqui depois dos marcadores. Laterais marcadas, nós vamos marcar agora a alça, tá? Porque eu vou fazer a alça um pouquinho aqui mais pra frente. Então, nós vamos marcar a nossa alça agora. Então, aqui agora eu vou marcar a minha alça, tá? Pra ficar mais fácil, pega aí mais marcadores. Aqui depois desse marcador aqui da lateral, nós vamos contar com ele, ó. 1, 2, aqui no terceiro eu vou pôr mais um marcador. Porque é aqui que eu vou iniciar a minha alça, tá? Depois desse marcador aqui, daqueles 6 pontos, eu pus mais um marcador. Vou fazer a mesma coisa, contar aqui o marcador, ó. 1, 2, 3. No terceiro, eu vou colocar um marcador. Então, a minha alça vai ser aqui, ó, nesse espaço aqui, tá, ó. Aqui eu vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 pontos aqui para nós fazermos a nossa alça, tá? Então, depois o marcador, contando com ele, ó, 1, 2, 3. Contando com ele, 1, 2, 3. Vou repetir isso do outro lado, tá? Eu vou fazer com vocês aqui o outro lado para não ficar dúvida. Temos aqui o marcador e vou contar 3 pontos com ele. 1, 2, 3. No terceiro, eu coloco mais um marcador. Faço a mesma coisa lá do outro lado. Pego mais um marcador e conto 3 com ele. 1, 2, 3, tá? Então, sobrou 18 pontos no meio. Ó, vamos contar aqui. Contando com os marcadores. De marcador a marcador, 18. Porque aqui nós vamos iniciar a alça e aqui nós vamos finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contando de marcador a marcador, 18 pontos, tá? Se você quiser tirar o da lateral, pode tirar, tá? Porque daí você não se confunde. Tira esses aqui da lateral, que nós já sabemos onde é a lateral. Ó, esses aqui da lateral, que nós marcamos aqueles 6 pontos, pode tirar. Só foi para nós marcarmos mesmo, ó. Tira ele aí. Prontinho, tirou? Deixa eu fechar aqui o ponto que saiu, tá? Então, aqui, ó, se você agora contar de lateral a lateral, vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pera aí, deixa eu colocar assim para nós vermos como que ficou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 pontos aqui e 10 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá de marcador a marcador, tá? Por que que eu fiz isso? Para marcar as alças, ó, para ela ficar centralizada, tá? Toda centralizada, tá? E é aqui que nós vamos trabalhar as alças agora. Então, vamos iniciar aqui a nossa alça. Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo aí, tá? Eu tô mostrando do jeito mais fácil aí para vocês não se perderem, né? Colocando esses marcadores e não deixar a sua bolsa torta, tá? Então, se tiver alguma dúvida, volta o vídeo aí. Se quiser também deixar a sua dúvida aqui abaixo do vídeo, é só deixar a sua dúvida. Então, aqui nós vamos iniciar aqui, ó. Fizemos aqui o ponto baixo, vamos seguir aqui fazendo... Agora, nós vamos trabalhar pegando as duas laçadas, porque aqui eu peguei as duas laçadas da alça, tá? Então, eu vou pegar agora nas duas correntinhas, ó. E vou iniciar aqui fazendo meus pontos baixos. Vou pegar nas duas correntinhas. Cheguei aqui onde tá o marcador, ó. Tiro o marcador, faço um ponto baixo e coloco novamente esse marcador, para saber onde que eu tô separando o meu ponto baixo das correntinhas. E agora eu vou subir 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz 20 correntinhas. Vou deixar posicionada minhas correntinhas, a parte da corrente para frente, do jeito que você tá vendo aí. E vou colocar dentro desse ponto que eu marquei aqui, dentro do marcador. Tiro aqui o marcador, tiro ele e coloco aqui, faço um ponto baixo. E já marco
esse ponto para saber que esse ponto aqui foi o ponto baixo que eu coloquei depois das correntinhas. Então, marquei novamente esse ponto. Agora, eu vou seguir aqui na minha lateral, fazendo os pontos baixos, ó, pegando os dois lados da correntinha, ó, embaixo da correntinha, fazendo pontos baixos normal. Vou puxar aqui o meu fio, peraí. Até o marcador lá, tá? Aqui é a lateral da bolsa, ó. É aqueles 10 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, deu certinho, ó. 9, tira o marcador, ó, tira o marcador, faz o ponto baixo e retorna o marcador aqui, onde eu tirei. Coloca aqui o marcador. E agora, nós vamos subir novamente as correntinhas. Vamos subir 20 correntinhas novamente, depois do ponto baixo. Então, sobe aí 20 correntinhas. Subi 20 correntinhas, com as correntinhas voltadas para mim, né, de frente, vou colocar onde está o marcador. Vou colocar aqui no marcador, retiro o marcador e prendo aqui com o ponto baixo. E retorno aqui o marcador. Retorno o marcador nesse ponto baixo que eu fiz aqui. E agora eu vou seguir aqui fazendo os pontos baixos aqui até o fechamento ali do outro lado. Ó, fiz aqui, coloquei o ponto novamente aqui o marcador e sigo fazendo aqui. Aqui é os 10 pontos de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5, aqui, ó. Aqui é o sexto, tá vendo? Um antes do fechamento lá, sexto, e aqui nós vamos fazer o fechamento, tá? Primeiro fazemos fechamento aqui, ó. Tá vendo que aqui nós chegamos no fechamento? Colocamos a agulha aqui de trás para frente, depois desse ponto deitado, coloco a agulha aqui, o fio aqui para dentro dessa laçada, coloco a agulha debaixo dessa laçada que se formou, a laçadinha aqui que tava sobrando na agulha, coloco aqui dentro da agulha e faço aqui o meu ponto, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui foi o ponto 7. E aqui, sigo aqui, ó. 8, 9, e aqui o 10º, tá? Onde tá o marcador, ó. Aqui fiz o 10º ponto onde tá o marcador. Vou retornar de novo esse marcador, tá? Pra não se perder aí nas correntinhas. Então, retorno ele aqui. Aqui não quer ficar aqui. Então, é aqui agora nós vamos seguir nas nossas correntinhas, ó. Aqui é aquelas 20 correntinhas. Nós vamos seguir aqui fazendo pontos baixos dentro da correntinha. A primeira correntinha tá aqui no cantinho, tá vendo ela aqui depois do ponto que nós fizemos, ó? Tá vendo? Aqui tá o ponto, aqui tá a primeira correntinha depois dessa laçadinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, segue aí fazendo 20 pontos baixos aí. Pegando no meio da laçada, ó. Aqui dentro da laçadinha, ó. Pegando no meio dela. E vamos fazer 20 pontos baixos dentro das 20 correntinhas. Ó como é que tá ficando. Pegando no meio sem pular nenhuma. Aqui eu já pulei uma, ó. Tá vendo? Tem uma aqui, ó. Depois você confere aí se tem 20 correntinhas, tá? Porque os dois lados tem que ficar certinho pra a sua peça não ficando torta, tá? Porque se você faz aqui, por exemplo, 22 correntinhas, do outro lado faz 20, vai ficar torta, vai ficar maior a alça, aí vai dar diferença, aí vai ficar visível que tá diferente. Ó, tô pegando no meio da correntinha, tá? Ó. Sempre o ponto baixo vai ser lá onde tá o marcado, tá? O marcador. É lá que nós finalizamos e fazemos um ponto baixo lá. Ó, aqui ainda tem uma. E aqui tem mais uma, ó, aqui no cantinho. Então, vamos ver aqui se tem as 20 correntinhas. Vamos contar aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Certinho, ó. 20 correntinhas, tá? E agora aqui onde tá o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Por isso que eu coloco o marcador, para não se perder, ó. Faço aqui um ponto baixo. A mesma coisa agora. Pego o marcador e volto com ele para cá. Vou voltar aqui com ele. E sigo aqui fazendo, ó, os meus pontos baixos. Ó, depois o marcador, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. Cheguei no marcador, tá vendo, ó? Cheguei aqui no marcador, o 10, tá? Tira ele e marca de novo. Aqui, novamente aqui. E sigo fazendo aqui as 20 correntinhas, tá? Vou preencher aqui as minhas correntinhas com 20 pontos baixos. Igual do outro lado, tá? Só fazer aqui ponto sobre ponto até chegarmos aqui um antes do marcador. Tô chegando aqui na última, ó, vou fazer uma aqui antes do marcador. Minha correntinha aqui 20 antes do marcador, ó. Bem aqui no canto, tá vendo, ó? Fiz 20 correntinhas aqui, tá? 20 pontos baixos, né? Aqui, ó, nas minhas correntinhas. E aqui cheguei no marcador, retiro ele e faço um ponto aqui. Um ponto baixo. Já volto com o meu marcador aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem certinha a sua peça aí, né? Na hora de no final você vê o resultado. Então, aqui sigo fazendo meus pontos baixos até chegarmos lá na outra alça de novo. Esses pontos baixos eu tô pegando na corrente inteira, tá? Só lá no começo que eu fiz aquele detalhe. Aqui eu tô seguindo fazendo, pegando na corrente toda. Ó, cheguei aqui, ó, tá vendo? Pra fazer o fechamento, tá vendo onde chego? Cheguei aqui, ó, pra fazer o fechamento, tá vendo? Ó, cheguei aqui, aqui tá o fechamento. Tem esse deitadinho aqui e tem esse aqui, em cima desse deitado. Agora nós vamos colocar a nossa agulha aqui de trás pra frente, buscar aqui o nosso fio pra dentro desse ponto, colocar a nossa agulha aqui por baixo dessa laçada, pescar esse fio, ajustar ele e fazer aqui o ponto baixo, tá? E não esquece que depois desse tem esse aqui no canto, ó, tá? Ó, tem aqui, fiz aqui, tem esse aqui, não pula aqui não, aqui é uma correntinha, ó. Coloca aqui, ó, e aqui é onde tá marcado, né? Onde nós marcamos o nosso ponto. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Aqui é o 9. 9. E aqui onde tá o marcador é o 10, ó. Tá? Ó, coloca aqui. Onde tá o marcador é o nosso 10º ponto. Então, tem que dar sempre 10 aí na lateral para não colocar ponto a mais. Ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí fizemos esse aqui, 7, 8, 9, 10, tá? Tem que dar certinho aí 10 pontos. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos preencher a nossa alça com pontos baixos alongados, tá? Então, aqui, ó, chegamos aqui na alça, tá vendo? Vamos entrar aqui embaixo da nossa alça, buscar o nosso fio, dar uma altura. Fica do mesmo tamanho as duas alcinhas, essa da agulha e essa que eu puxei, e fazer pontos baixos alongados, ó. Ó como é que fica. Vamos preencher toda a nossa alça, colocando embaixo da agulha, buscando o fio, dando aqui uma alturinha e fechando aqui o nosso ponto baixo. Nós vamos preencher a alça toda, aqui não tem quantidade, tá? Mas aí a quantidade que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Ó, busca o fio, coloca aqui, fecha aqui em cima, tá? Busca o fio do rolo, dá altura aqui no mesmo tamanho da correntinha da agulha e fecha o ponto, tá? Preenche então até aqui, tá? Vamos preencher aqui, depois eu vou contar quantos pontos eu fiz. Não tem regra, é só preencher e já vai preenchendo e já vai arrumando aqui para ficar certinho. Preenchi toda a minha alça, ó como é que ficou lindo, ó. Coloca tudo certinho, ó, ficou até brilhando, ó que ficou bonito, ó.
Aqui eu trabalhei 27 pontos, tá? 27 pontos alongados na minha tensão de ponto aqui. Você faz aí a quantidade que você quiser, tá? Só que agora tem que ser do mesmo, da outra alça tem que ser a mesma quantidade que você colocou aqui, tá? Aqui no meu caso tem que fazer 27 do outro lado também. Ó, ficou bem preenchida. Arruma aqui os fiozinhos para ficar todos do mesmo lado aqui, ó. Ó como é que fica bem legal essa alça. E aqui eu vou seguir, então, ó, já vira aqui a minha peça. E cheguei aqui no marcador, ó. Aqui já posso colocar esse ponto baixo aqui e retirar o marcador, porque eu não vou voltar mais aqui, tá? Então, retirei aqui o marcador. Sigo aqui fazendo aqueles pontos da lateral. Aqui, ó, vai ajeitando, tá vendo? Pra ficar certinho aqui no cantinho, ó. Ajeita aí, ó, esse pontinho do canto aqui, pra ficar bem certinho. Aí, segue aqui até o outro marcador. Aqui. Aqui tem que ter bastante calma, né, pra fazer e ficar bem certinha, tá? Não deixar a sua peça aí ficando torta. Ó, como aqui vai ficando certinha, tá vendo, ó? Ó, fica bem preenchidinha aqui, ó. E cheguei aqui onde tá o marcador, retiro ele e coloco um ponto baixo. Tá? Posso retirar já, que eu não vou mais voltar aqui desse lado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa alça. Eu vou preencher aqui, né? Já vou entrar aqui dentro da minha alça, buscar o meu fio, alongar o meu ponto. E aqui no meu caso eu vou fazer 27 pontos alongados, tá? A quantidade que você fez desse lado, faça desse lado aqui também, tá? Então, até chegarmos aqui nesse marcador. Preenchi aqui a minha alça, ó. Fiz aqui os 27 pontos alongados aqui também, tá? Do outro lado aqui da alça. A outra alça, né? E aqui eu vou seguir aqui na minha lateral, ó. Aqui onde tá o marcador, vou fazer um ponto, né, ó. Pego, tiro ele, já posso tirar esse marcador. E sigo aqui até o fechamento agora. Agora nós vamos fazer o fechamento da nossa bolsa. Cheguei aqui no último ponto. Ó, cheguei no último ponto aqui para fazer o fechamento aqui da bolsa, tá? Já posso pegar aqui a minha tesoura, cortar esse fio, tá? Passar ele aqui para fora e nós vamos fechar aqui a nossa bolsa, tá? Do mesmo jeito que nós estávamos fazendo. Depois desse ponto deitado aqui em cima, pesco esse meu fio aqui para dentro. E aqui eu vou fazer a correntinha aqui para fazer o fechamento. Aqui atrás, na última correntinha que eu fiz, entro aqui atrás desse pontinho aqui, esse gominho, saio no centro da correntinha e passo aqui a minha corrente aqui para dentro, tá? A meu fio aqui para dentro, ó, formei aqui a correntinha, ó. Tá vendo? Aqui ficou certinho aqui a minha lateral, ó, com aqueles 10 pontos certinho, tá? Que retiro aqui esse marcador. E agora nós vamos fazer aqui o acabamento por dentro. Pega uma agulha mais fina aí. Eu vou usar uma agulha mais fina de crochê, essa é 3,5, tá? Você pode usar também a agulha de tapeçaria aí, tá? Agulha de tapeçaria para puxar esse fiozinho aqui para dentro. Então, faça aqui o acabamento, ó, passa aqui tudo por dentro. E agora é só você cortar esse fiozinho aqui e vamos selar ele para não soltar, tá? Sempre aqui na chama azul, ó. Vai ficar bem certinho. Agora ajeita aí a sua bolsa. Olha que linda que ficou a nossa bolsa, gente. Olha que linda. Olha essa alça como ficou linda. Ficou bem, por causa dessa cor, ficou bem brilhosa, né? Ó, como é que ela ficou. Então, aqui nós já fizemos aqui a alça da nossa bolsa. Para o fecho, você pode fazer de vários jeitos, tá? Aqui eu usei esse fecho aqui, torniquete, ó. Coloquei aqui esse fecho com esse fechamento, coloquei esse... parte do fecho aqui por cima, ficou bem legal também, ó. E aqui nessa aqui eu vou ensinar vocês a colocarem esse fecho aqui tic-tac, tá? Você pode usar o fecho que você quiser, usar botão imantado, fecho aqui de lapela, do jeito que você quiser. Eu vou ensinar vocês a colocar esse fechinho aqui, que é bem facinho de colocar também, fica bem legal, olha que linda que vai ficar, tá? Depois nós vamos aprender a fazer a franja, mas antes vamos aprender a colocar o fecho
eu vou usar esse fecho tic-tac. Para nós colocarmos esse fecho tic-tac, nós temos que fazer aqui uma lapela, tá? Vou fazer uma lapela, vou ensinar vocês a fazer a lapela para colocar esse fecho. Então, aqui, você escolhe aí o lado que você quer trabalhar, tá? Então, aqui, ó, é o meu lado da frente e aqui é o meu lado de trás, tá? Eu separei aqui, vou mostrar para vocês como eu separei o meio aqui para fazer aqui a nossa lapela. Então, aqui tem 16 pontos aqui no meio, tá? Total aqui 16 pontos. Então, aqui, se você estiver fazendo do mesmo tamanho da minha, aqui tem 16 pontos. Então, o que que eu fiz? Eu separei 5 pontos desse lado e 5 pontos desse lado e achei aqui o meio para iniciar a minha aba, né? O meu fechinho aqui, a minha lapelinha para colocar aí o fecho. Então, você conta aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu coloquei o marcador. Aí, eu fiz a mesma coisa aqui do outro lado, contei 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No 6, eu coloquei o marcador. E agora, aqui no meio, se você contar de marcador a marcador, vai dar 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certinho no centro para iniciarmos aqui a nossa lapela, tá? Então, separa aí certinho, acha o centro, tá? Se você estiver fazendo aí com outra quantidade de pontos, acha aqui o centro para nós iniciarmos aqui a colocação da nossa lapela. Vamos fazer aqui a nossa lapela, tá? Então, onde está o marcador, nós vamos colocar a nossa agulha aqui, pegando as duas laçadas, já tira o marcador, porque eu sei que aqui é o ponto que eu vou começar. Pesco aqui o meu fio e faço um ponto baixo, tá? Vou trabalhar 6 pontos baixos, ó. Já escondo esse fiozinho aqui que eu deixei aqui. 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Fiz aqui o sexto ponto. Aqui, tiro esse marcador, esse fiozinho aqui que sobrou, depois você corta, tá? Corta e sela ele. Agora, nós vamos voltar fazendo 6 novamente. Sobe a correntinha, vira o seu trabalho e volta fazendo 6 pontos baixos aqui também, pegando as duas laçadinhas da corrente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esse aqui é o do cantinho, não esquece de pegar ele, tá? Pega as duas laçadas desse último pontinho aqui, ó, tá bem escondidinho, ó. Pega aqui as duas laçadinhas dele, tá? Então, fiz 6 pontos baixos aqui. Tá? Iniciei com 6 e voltei aqui com 6. Esse fiozinho já corta ele aqui, vamos cortar ele? Já sela aí pra não ficar solto aí, tá? Já sela ele aqui. Já deixa ele escondido aí no meio, tá? E volta aqui fazendo faz a correntinha de subida, vira novamente. Aqui você vai fazer a quantidade que você quiser, tá? O tamanho que você quiser. Vamos ver aqui que tamanho que nós vamos fazer. 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre 6 pontos baixos, tá? Ó, ela vai ajeitando aqui, ó. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Pera aí. Ó, como é que vai ficar. E você vê aí, ó, o tamanho que você quer. Vou colocar mais umas carreiras aqui, tá? Aqui eu já fiz, ó, 1, 2, 3 carreiras, tá? Vamos fazer mais uma aqui. Faz a correntinha, vira e faz 6 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu vou fazer, fiz aqui 6 pontos, vamos ver agora. Ó, acho que aqui já tá bom, vou fazer aqui a finalização, tá? Então, eu fiz aqui 4 carreiras, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos fazer a correntinha de subida e vamos aqui finalizar, fazendo 2 diminuições aqui, tá? Vamos colocar a nossa agulha aqui na correntinha inicial, né? No primeiro ponto, e não vou fechar ele. Eu vou fechar os dois de uma vez, tá? Coloco no próximo ponto e agora sim eu fecho os dois, ó. Fiz aqui uma diminuição. Sigo aqui fazendo 2 pontos, né? 1, 2 e faço mais uma diminuição lá no final, ó. Esses 2 pontos que sobraram, ó. 1, 2. Faço mais uma diminuição. Aqui você pode fazer do jeito que você preferir, tá? Aqui é uma dica aí para vocês fazerem. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Tinha 6 e fiquei com 4. E aqui agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver se já tá bom aqui o tamanho. Vamos ver aqui se já tá bom. Ó, eu quero que fique bem
não quero que fique comprida, quero que fique só aqui na parte de cima, pra mim tá bom, tá? Aí você mede aí do tamanho que você quer, tá? E agora nós vamos cortar aqui o nosso fio pra arrematar. Corte aí o seu fiozinho e vamos passar esse fio que nós fizemos aqui pra trás e vamos arrematar ele aqui atrás, tá? Vamos ajeitar ele pra ficar certinho e já passa aqui por baixo dos fios e vai arrematando ele. Ajeita para ficar certinho essa correntinha aí, ó, essa última correntinha. E só passar aqui por trás. Passa aqui por baixo para ficar bem firme, para não soltar. Ó, ajeita essas correntinhas aqui, ó, para ficar todas igual. E aqui no final é só cortar o fio e selar. Ó, como é que ficou, tá? Você faz aí do jeito que você achar melhor, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse fecho aqui, tá? Esse fecho aqui, tic-tac, ó, ele não vem com parafuso, ele é só encaixar, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Esse daqui não precisa de parafuso, é só encaixar. Então, essa parte aqui do tic-tac, nós vamos colocar aqui na nossa aba, ó. Nós vamos abrir aqui, tem as garrinhas, ó. E vamos ajeitar aqui, colocar bem no meio e apertar aqui com a mão mesmo, ó. Aperta aí para deixar ela bem fixa. Ó, aperta com a mão mesmo. Deixa bem apertado aí para não soltar. Ó. Tá, ó. Então eu já coloquei aqui a primeira parte. Vê se tá no meio, vê se tá certinho aqui no meio, ó. Ó, e agora nós vamos colocar aqui o outro lado. O outro lado, nós vamos colocar a outra parte agora do nosso fecho. Vem a outra parte, vem essa parte, né, que tem as garrinhas e vem essa plaquinha. Nós vamos precisar de um alicate para nos auxiliar, tá? Vamos achar aqui o centro da nossa do nosso fecho, ver se tá certinho aqui, ó. Posiciona para ver se tá certo. Aí a hora que você vê que tá certo, nós vamos prender aqui com a ajuda dessa plaquinha da nossa peça aqui, ó. Vamos colocar a nossa plaquinha por dentro das garrinhas daqui de dentro. Com a ajuda do alicate, nós vamos prender aqui por dentro, ó. Tá vendo? Prendi aqui as duas garrinhas na plaquinha, tá? Agora, vê se tá tudo certo, posiciona aí, vê se tá no meio certinho. Se não tiver, você acerta, tá? Tem que deixar ela bem no centro da sua peça, tá? Ó, aqui no centro da peça, ó. Então, aqui nós já aprendemos a colocação do fecho. Agora, nós vamos aprender a colocar as nossas franjas, tá? Aqui não tem regra para você colocar a franja, você pode colocar do jeito que você quiser. Eu vou colocar 3 franjas maiores aqui desse lado e 3 franjas maiores desse lado. Então, para as laterais, eu cortei 6 pedaços de 80 centímetros cada. Eu vou usar 3 para cá e 3 para cá. E aqui para baixo, eu vou colocar duas franjas para cada gominho desse. Então, aqui eu cortei 32 pedaços de 40 centímetros cada, tá? Então, aqui não tem regra, você faça aí do tamanho que você quiser, tá? Eu vou mostrar como que eu coloquei aqui as minhas franjas. Nós vamos precisar também de um isqueiro para selar aqui as pontinhas da franja. Vamos precisar também de uma agulha menor, essa daqui eu vou usar de 3,5 para nos auxiliar a colocação da franja, tá? Então, aqui eu marquei aqui onde eu quero colocar as minhas 3 franjas na lateral, tá? Eu quero colocar aqui nesses 3 pontos aqui. Então, eu separei aqui as franjas de 80 centímetros que eu vou trabalhar primeiro, tá? Então, eu pego a minha franja de 80 centímetros, já começo aqui selando as pontinhas para não soltar aqui, para não desfiar, tá? Já começo aqui, eu já vou fazendo e já vou selando aí para mim não esquecer, né? Depois de selar certinho. Então, eu já selei e aqui dobrei o meu fio de 80 centímetros ao meio, tá? Então, eu fiquei com 40 centímetros aí, ó, tá dobrado ao meio. E aqui nós vamos começar a colocação da nossa franja, tá? Aqui onde eu marquei, eu vou colocar a minha agulha aqui de trás para frente, que nem você tá vendo aí. Coloco aqui onde eu marquei. E busco aqui o meu fio aqui pra dentro, tá? Já tá separadinho, dividido no meio, ó. Busquei aqui, já vejo se as pontinhas estão certinhas aqui. E já pesco ele aqui pra dentro, ó. Já puxo as duas perninhas do nosso fio aqui pra dentro dessa laçada.
e já ajeito ela. Já vou fazendo e já vou ajeitando aí para ficar certinha, tá? Então, pego o próximo fio, começo já queimando as pontinhas, dobrando ao meio, né? E queimando as pontinhas. Eu já vou fazendo uma por uma já para ter menos trabalho lá no final, tá? Então, dobrei ao meio, ó. E agora eu vou colocar a segunda franja aqui. Coloco aqui a minha agulha, busco a laçadinha aqui para dentro dessa correntinha e passo as duas perninhas aqui do meu fio pra cá. E já vou ajeitando, já vendo se tá do mesmo tamanho aqui, tá? Ó, já vê se aqui, ó, tá posicionado do mesmo tamanho. Se não tiver, você ajeita, ó. Ajeita aqui, ó, pra ficar do mesmo tamanho, tá? Ó, ajeita as pontinhas aí, pra ficar menos trabalho lá pro final. Aí pego a terceira franja, faço a mesma coisa, queimo as pontinhas. Queimo aqui as pontinhas do meu fio pra não soltar. E agora eu faço a mesma coisa, coloco aqui onde eu marquei aqui o marcador, ó. Se você não quiser colocar o marcador, não precisa, tá? É que eu sou a mulher dos marcadores, eu gosto de marcar tudo. Então, puxo a laçadinha aqui pra dentro, pego as duas perninhas do fio e passo aqui pra fora, ó. Já vou ajeitando pra ficar tudo certinho aí. Ó, tá vendo como é que vai ficando? Então, aqui na lateral, eu coloquei 3 franjas, ó. Tá, ó. Você coloca aí do jeito que você achar melhor, tá? Se você quiser colocar mais aí, ó. Esses pedaços aqui, depois eu vou igualar com essas que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Por isso que eu cortei aí 80 e 40, tá? Porque depois aqui vai ser aqueles pedaços aqui, ó, dividido no meio, que vai ser 20 centímetros aqui dividido, tá? 40 dividido por 2 dá 20, tá? Então, aqui, eu já coloquei a franja de um lado. E nós vamos fazer isso do outro lado também, tá? Marca aqui 3 pontos que você quer colocar e coloca aí mais 3 franjas desse lado. Franjas das laterais colocadas. Olha como ficou aqui. Coloquei 3 pra cá e 3 pra cá, tá? Coloquei aqui, procurei colocar sempre aqui do mesmo tamanho pra ficar certinho. E aqui, se você quiser colocar mais um pouquinho, você pode colocar, tá? Aqui, ó, seguindo aqui essa linha aqui que nós colocamos a franja. Se você quiser colocar mais um pouco aqui, você pode pôr, mas eu achei desnecessário porque nós vamos colocar aqui embaixo, né, também. Então, eu achei que não precisou, mas aí fica a seu critério colocar como você quiser, tá? E aqui nós vamos começar a colocar aqui embaixo. Aqui embaixo nós vamos colocar 2 para cada gominho desse aqui, ó. Para cada gominho desse nós vamos colocar 2. Então, aqui, pegue agora as suas franjas de 40 centímetros. Então, vamos colocar a franja aqui de baixo, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar aqui ao meio, né? A nosso fio, já vamos selar, tá? Eu procuro fazer dessa forma que eu acho mais fácil, tá? Agora, se você achar que você não consegue fazer certinho as duas pontas e depois precisar cortar aí, então você pode selar depois, tá? Mas eu procuro, na hora que eu tô fazendo aqui a colocação, já colocar as duas do mesmo tamanho para não precisar cortar. Por isso que eu já selo aqui, tá? Então, escolho aqui um cantinho, né, ó. Escolho aqui um cantinho, já coloco aqui, tá vendo que eu já posicionei as duas do mesmo tamanho, ó, certinho, ó. Seguro aí, ó. E aqui eu já seguro e já coloco. Eu acho mais fácil do que eu ficar cortando depois no final, tá? Ó, vejo se elas estão as duas do mesmo tamanho, por isso que eu já faço aqui, eu já selo aqui, tá? Mas agora, se você achar que depois você vai precisar cortar as franjas, você pode selar depois. Ó, eu já procuro posicionar as duas do mesmo tamanho, ó. Aí, se ficar um pouquinho torta, você ajeita, tá vendo, ó? Então, é por isso que eu já faço já selando, já cada fiozinho, né? Então, ó, já dobro aqui ao meio. Selo, ó. Eu acho mais fácil, tá? Cada um faz de um jeito, aí eu acho mais fácil assim. Seguro o meu fio dobrado ao meio e já coloco aqui do lado, ó. Pegando o gominho, passando pra cá, ajeitando aqui as duas pontinhas junto. Segurando aqui, ó, para não soltar e passando aqui por dentro, ó. Na hora que eu passo, eu amarro, né? Faço um nozinho e acerto as duas pontinhas, ó. Acerto as duas pontinhas para não ter que ficar cortando aí depois, tá? Aí vocês podem escolher o jeito que vocês querem colocar. Assim eu achei que ficou mais fácil para mim, tá? E eu vou fazer isso por toda a minha bolsa aqui, colocando aqui 2 para cada gominho desse aqui, tá? Então, coloquei aqui 2, 2 até o final. Preencha do jeito que você quiser. Se você achar que quer menos franja também, você pode colocar menos.
Tá do jeito que você achar melhor aí, tá? Então vamos fazer e já voltamos. Tcharam! Franjas colocadas. Olha que linda que ficou a nossa franja, gente. É só ajeitar ela aí, ó. Coloquei essas aqui na lateral, tá? É como eu falei, se vocês quiserem preencher aqui com franja também, mas eu achei desnecessário, porque não, senão vai esconder esse ponto lindo aí, né? Então, já coloquei aqui as minhas franjas, tá? Preenchi toda ela, ó. Ficaram todas certinhas aí, ó. Ó como é que elas ficaram, tá? Ficaram todas aí certinhas, essa da lateral também, tá? Então, aqui não tem regra, você pode colocar aí do jeito que você quiser. Então, nós já finalizamos aqui a parte da franja da nossa bag açucena. Vídeo aula da bag açucena concluída com sucesso. Se você gostou da nossa vídeo aula, já aproveita para se inscrever aqui na nossa página, curta, comenta, compartilhe esse vídeo para apoiar aqui o meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.